você está no quadro Pioneiros de Luz. Meu nome é Melissa e hoje eu estou aqui com o pastor Carlos Alvarenga. Pastor, muito obrigado por estar participando do nosso quadro. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você. Muito bem. O senhor pode começar falando o seu nome completo, sua data e local de nascimento? Meu nome é Carlos Roberto Alvarenga. Eu nasci no dia 27 de dezembro do ano de 1960, na cidade de Fernandópolis, interior do estado de São Paulo. Muito bem, o senhor pode falar qual os nomes dos seus pais? O senhor teve algum irmão ou irmã? Eu sou filho único de sangue, tenho uma irmã adotiva. Sou filho de uma família bem simples. Meu pai foi sempre lavrador, o nome dele era Reinaldo Alvarenga. Ele era filho de uma família tradicional na Igreja Adventista. Dentro desta família, houve várias pessoas que trabalharam já em alguns ramos da igreja, não no ministério, mas como suporte ao ministério em algumas instituições. A minha mãe, Dirce, eh, eles moraram sempre aqui no interior de São Paulo, como já mencionei, nasci em Fernandópolis, e foi lá que tudo começou. Foi a sua infância, essa dinâmica de ser filho único, como isso influenciou, assim, o senhor crescendo? A minha infância foi bem comum, nada de extraordinário. Sempre fui uma pessoa bem focada, nos estudos. Antes de me alfabetizar na escola normal, eu tive a oportunidade de me alfabetizar em música. Estudei piano desde os 6 anos de idade. Então, a minha vida era sempre muito comprometida com escola, com compromissos de estudos e com atividades que eu podia realizar ali para ajudar a família na atividade que a família desempenhava. Tudo bem. Então, o senhor pode falar agora, falar um pouco sobre sua infância, pode falar um pouco sobre como a mensagem adventista chegou até a sua família. Você mencionou que seu pai já vinha de uma família tradicional de adventistas, mas como foi que a sua família, se deparou com a mensagem do adventismo? Eu sou praticamente a terceira geração de adventistas na minha família. O meu avô aceitou a mensagem adventista quando ele ainda era bem jovem, recém-casado. Morava do sítio, não foi uma circunstância fácil. A sua esposa era muito resistente a qualquer novidade religiosa e chegou, inclusive, a colocar o pastor para fora de casa, expulsando de casa quando o pastor visitava a família. Mas, graças a Deus, a mensagem penetrou no lar através do meu avô, depois conquistou também o coração da minha avó e do restante da família. Eles tiveram 12 filhos que permaneceram vivos, né? E essa família toda permaneceu firme na mensagem adventista enquanto eh, estão vivos. Esse senhor crescendo já nesse meio, teve alguma pessoa, algum momento que fez com que o senhor decidisse seguir por si o caminho cristão? A conversão é um processo muito complicado para a gente definir, especialmente para quem nasceu dentro de um lar adventista. A gente nasce já conhecendo toda a base do evangelho desde criança, e é muito difícil dizer quando foi que algo mudou na vida da gente, né? Eu sempre estive muito envolvido com as atividades da igreja, sempre participando ativamente de todos os cultos, de tudo aquilo que era convidado para participar. Na verdade, o envolvimento com a igreja foi sempre algo natural. E a decisão pelo ministério não foi algo que aconteceu também de maneira sobrenatural, com algo muito visível acontecendo. Foi um chamado que eu senti no coração quando a minha vida estava tomando um rumo diferente e Deus, de repente, mostrou que o caminho seria outro. E que ano e com quantos anos o senhor se batizou? Eu me batizei na cidade de Araçatuba, no ano de 1971, no mês de setembro, batismo da primavera.
O batismo foi realizado pelo pastor Sabino Arco, o pai do pastor Ronaldo Arco. E falando agora um pouco mais da sua escolaridade, pode falar onde o senhor cursou o primário, o ginásio, o colegial? Eu comecei a estudar na Escola Adventista em Fernandópolis. Essa escola era uma escola paroquial que funcionava nos fundos da igreja, era uma única sala com uma única professora, que dividia a sua atenção com várias séries. Eu tive a oportunidade de fazer ali o meu primeiro e meu segundo ano escolar. Então, nós nos mudamos para Araçatuba. Em Araçatuba, eu não tive a possibilidade de estudar em escola adventista, até porque não havia uma escola aberta naquela ocasião ali para a continuação dos meus estudos. Então, eu estudei em escola pública, fiz o término do primeiro grau na escola pública, fiz também o segundo grau em escola pública. Paralelamente a isso, eu cursei o conservatório, me formei também como técnico em piano no Conservatório Santa Cecília em Araçatuba, e foi quando eu prestei o vestibular para teologia, e a partir de então eu fui para o antigo IAE, em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de cursar teologia. Posteriormente, Deus me deu a possibilidade de fazer um mestrado em teologia, tive também a possibilidade de fazer uma pós-graduação em gestão do terceiro setor. Resumidamente, esse foi o meu currículo acadêmico. Que fez com que o senhor decidisse se tornar pastor? Como eu já disse para você, não há algo assim tão claro, tão definido que me possibilite dizer com tanta certeza, com tanta clareza. A verdade é que a minha vida estava tomando um rumo diferente. Eu estava terminando, concluindo o ensino médio, o segundo grau, estava também terminando automaticamente o conservatório, estava sendo grandemente tentado, impulsionado, pressionado pelas pessoas que me acompanhavam, pelos meus professores, para que me dedicasse à carreira musical. Esse parecia ser o caminho mais lógico, mais óbvio. Eu pensava, paralelamente à carreira musical, fazer talvez engenharia, mas nessa ocasião algo aconteceu dentro de mim que mudou radicalmente a minha visão. Eu não sei dizer exatamente o que foi. Talvez, em grande parte, isso tenha sido influência de uma equipe de comportores que estiveram na igreja naquele período. Essa equipe era formada por alunos de teologia, alguns já próximos da sua graduação, e a sua postura, o seu exemplo foram assim bem marcantes na minha vida. Não posso dizer necessariamente que foi por causa deles, mas isso talvez tenha tido alguma influência na minha escolha. A verdade é que, ao sentir o chamado para fazer teologia, eu enfrentei uma luta, porque todos diziam que eu estava ficando louco. Eu estava deixando para trás algo que parecia assim bem lógico para o meu futuro, que parecia mais normal para a minha vida, para escolher alguma coisa que as pessoas não viam, talvez como algo muito promissor. Mas, independente disso, Deus me direcionou. Eu me lembro, inclusive, do último exame que eu prestei no conservatório, diante da representante da banca do Estado, que estava ali é, participando do exame. Eu fui o último examinado do dia, e após a prova, os professores ficaram ali um longo tempo tentando fazer minha cabeça para eu desistir dessa escolha que eu havia feito, né? Mas Deus direcionou todas as coisas e aqui estamos nós. O senhor tocava um instrumento? Eu toco piano. O senhor toca Sou piano? culpado de piano. Conseguiu incorporar essa habilidade musical ao longo do ministério de alguma forma? Muito pouco. Eu, na verdade, incorporei talvez mais na época de estudante. Quando estudava no IAE,
eu fiz alguns trabalhos em parceria aí com o Flávio Santos, é, fiz algumas traduções, algumas letras para o Curau Carlos Gomes, tinha um bom relacionamento e trabalhava-se bem próximo com o professor Turíbio. Mas quando eu iniciei meu ministério, eu priorizei o trabalho da pregação da palavra. Eu deixei para um segundo plano a questão musical, né? Ficou como um hobby. E no distrito, onde havia necessidade, a gente atuava. Às vezes formando um coral, às vezes tocando na igreja quando não havia alguém para tocar. Mas na maioria das vezes haviam pessoas, diferente de hoje, né? Hoje não existe mais, hoje é tudo playback. Mas naquela época, mesmo nas igrejas menores, haviam instrumentos e haviam pessoas que às vezes nem sabiam tocar muito bem, mas a gente sempre priorizava as pessoas locais, o talento local, nunca chamando atenção para qualquer coisa que a gente pudesse fazer. E nisso o ministério ganhou uma força maior na questão da pregação da palavra e o aspecto musical tornou-se apenas secundário, apenas um hobby. Tudo bem? Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre o seu casamento, não é? Sua esposa está aqui hoje também. A senhora pode se apresentar, falar seu nome, sua data, local de nascimento também? Sim, Lene Cordeiro dos Santos Alvarenga. Eu nasci na cidade de Santópolis, uma cidade bem pequenininha aqui no interior de São Paulo, mas tem a Igreja Adventista, a presença adventista. Eu nasci no dia 4 de julho de 1957. E a senhora também pode falar um pouco sobre a sua infância, também foi filha única, teve muitos irmãos, fica um pouco mais diferente. Não, foi diferente. Nós éramos seis. Três meninas e três meninos. E uma infância normal, feliz, de vários irmãos brigando, brincando e a vida passando. Era uma família feliz. Como vocês se conheceram? Foi enquanto estava estudando? Sim, nos conhecemos lá em São Paulo, no IAE, no antigo, né? IAE, o NASCA, antigo. No É, caso, no caso, eu estava fazendo magistério e ele fazia o teológico. e se Nós nos conheceram? conhecemos, nós nos conhecemos no início do terceiro ano de teologia. Primeiro dia que eu cheguei para o novo ano letivo, eu a vi no refeitório. Ela estava trabalhando no refeitório, estava ajudando a servir e foi paixão à primeira vista. Tudo bem? E quando foi? Qual a data do casamento de vocês? Dia 27 de janeiro de 1982. Três. 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 E Isso. vocês tiveram filhos? Se caso sim, quais os nomes? Nós temos três filhos, três filhos homens. O mais velho é o Elber Thomas, o segundo, Arthur William, e o terceiro, Carlos Willi. Os três estão na igreja, são bons cristãos, é, estão aí, formados, tiveram a experiência também de passar pelo NASP. E Mas nenhum deles sim, seguiram a linha ministerial. O, o mais velho trabalha na área de saúde, ele é um biomédico, trabalha com eh, Imagem. imagem. O segundo é também um biomédico, ele trabalha na Polícia Científica, aqui do estado de São Paulo, na Polícia Civil. E o terceiro é médico na cidade de Barretos, trabalha no Hospital do Câncer, ali em Barretos. a senhora mencionou que fez o magistério. A senhora seguiu carreira como professora, chegou a ensinar em escolas adventistas. Quais matérias? Sim, eu segui a carreira do magistério, mais tarde acabei fazendo
é, pedagogia, história, e me aposentei na Escola Adventista aqui de São José do Rio Preto. Sempre trabalhei na Escola Adventista. Na verdade, ela começou a trabalhar na educação adventista por quase por um acaso, né? Por circunstâncias, para atender a necessidade da É, obra. Nós éramos distritais na cidade de Assis. Assis havia uma pequena escola adventista, e se iniciando naquela época, era uma escola ainda apenas para educação infantil, era chamada de Escola Amiguinho, e a professora que cuidava da escola, ela saiu de férias no meio do ano e não voltou para o segundo semestre. Então, na verdade, as aulas iriam se iniciar e não havia professora disponível para atender as crianças que estavam matriculadas lá. E foi naquele momento que, para atender a necessidade da igreja, voluntariamente, a minha esposa se propôs a atuar como professora, e a partir de então, a sua vida toda foi dedicada ao trabalho na educação adventista até o momento da sua aposentadoria. Agora falando um pouco sobre o seu ministério, pastor, o senhor pode falar quando e para onde foi o primeiro chamado, como foram as circunstâncias? Geralmente, o último ano de teologia, os meninos ficam um pouco nervosos, né, se vão ser chamados ou não. Como foi o seu? Olha, foi complicado. A minha turma foi a primeira grande turma de teologia. Até então, havia apenas uma turma de teologia que se formava a cada ano. A minha turma foi uma turma dupla. Eram duas classes. Então, era o dobro de formandos para ser assimilados pelos campos. Havia sempre aquela expectativa de o que seria, o que aconteceria, haveria ou não chamado. Eu confesso para você que eu nunca corri atrás de chamado. Eu nunca pedi lugar para trabalhar, ou nunca direcionei qualquer circunstância onde eu pudesse estar. Para ser bem honesto para ti, eu, quando fui fazer teologia, a princípio eu não pensava nem em ser um pastor distrital. Eu pensava, talvez, em atuar na área do magistério, como um professor de teologia. Eu achava que poderia me dar bem nessa área. Nunca pensei necessariamente num trabalho voltado necessariamente para a igreja, como pastor distrital. Mas Deus direcionou as coisas de maneira diferente. Nós nos formamos no ano de 1982. Fui a turma de 82. É interessante que, sem ter chamado em mãos, nós marcamos a data do casamento. Não sabia o que faria depois, como é que sobreviveríamos. Mas a data do casamento já estava marcada para o mês de janeiro. E por incrível que pareça, embora o chamado houvesse ocorrido no tempo normal, ele não chegou em minhas mãos. Porque a secretária da antiga União Sul-Brasileira em São Paulo, naquela ocasião, estava gravando um disco e não repassou o chamado. Então, o chamado havia sido feito, já havia sido votado pela União, mas não chegou em minhas mãos. Foi aquela apreensão até depois da formatura, né? Então, eu ouvi do responsável pela Faculdade de Teologia que eu havia sido chamado, embora o chamado não houvesse chegado, eu fui aconselhado a procurar o escritório da União para saber sobre isso. Então me disseram, olha, realmente, houve um chamado da Paulista Oeste. Paulista Oeste, naquela ocasião, era a Associação de Campinas. Havia apenas uma associação para todo o interior, localizada na cidade de Campinas. Eu lembro que eu tomei o ônibus e fui para Campinas para entrar em contato com a associação para saber se realmente procedia a questão do chamado. E me surpreendia porque quando eu cheguei em Campinas estava acontecendo uma assembleia do campo. Quem me chamou foi o pastor Ítalo Manzoli. Mas naquela assembleia o pastor Ítalo Manzoli foi substituído pelo pastor Técio Sá. Então, na verdade, quem me recebeu e foi meu primeiro presidente foi o pastor Técio Sá. Na Associação Paulista Oeste, eu trabalhei durante toda a minha vida. Nunca trabalhei em outro campo.
Houve um momento quando a associação se dividiu, em 1989, passando Campinas a ser a Paulista Central e a Paulista Oeste passou a ser a Associação de São José do Rio Preto. Eu permaneci na Oeste, sempre na Oeste. Eu até digo que é uma situação bastante curiosa. Alguns dizem que isso é fácil. Eu digo que é o contrário, que é muito difícil. É fácil você estar andando de um lugar para outro onde você não é conhecido, mas é muito complicado você permanecer a vida toda onde as pessoas conhecem exatamente quem é você, sabem toda a tua história, onde eles acompanharam toda a sua trajetória, né? A minha história toda de ministério aconteceu dentro da Paulista Oeste, desde o chamado até a jubilação. Eu comecei inicialmente fazendo parte de uma equipe de evangelismo, sob a liderança do pastor Reginaldo Keffler, grande companheiro, um grande professor. Na verdade, é tudo que eu desenvolvi no meu ministério, na área de evangelismo, eu aprendi na prática com o pastor Reginaldo Keffler. Fui obreiro bíblico, primeiro numa série de conferências que já estava terminando, no bairro da Anchieta, em Campinas. Depois nós começamos uma série de conferências do zero, no novo bairro, no Jardim Novos Campos Elíseos, em Campinas. Essa série foi muito bem sucedida, mais de 100 pessoas foram batizadas como resultado desse evangelismo. E então, quando terminou o evangelismo, como vários outros haviam acontecido ali na região, a associação tomou uma decisão. Decidiu que alguém deveria permanecer ali na região para fortalecer, para confirmar na fé os novos conversos. E criou-se um novo distrito. E eu fui escolhido para permanecer naquele novo distrito. É interessante porque esse novo distrito correspondia a toda a cidade de Campinas do outro lado da Anhanguera. Hoje você tem vários distritos ali dentro daquela região, mas era um único distrito. Foi o meu primeiro distrito formal. Permaneci ali uns 2 anos, então eu fui transferido para Jaú, do interior de São Paulo. Em Jaú permaneci 4 anos, de lá fui transferido para Assis, também no interior de São Paulo. Permanecemos ali mais 4 anos. De Assis, nós fomos transferidos para a cidade de Lins, também na Paulista Oeste. Permaneci também mais 4 anos na cidade de Lins. De Lins, nós fomos para Presidente Prudente. Em Presidente Prudente, eu fui chamado para atender um problema doutrinário. Havia uma dissidência que estava ocorrendo ali. E a associação me designou para assumir o distrito nessa ocasião de problemas ali. Eu atuei de maneira bem marcante nesse problema, tomei as medidas que eram necessárias. Então, juntamente com a associação, entendemos que não era bom uma permanência muito longa ali, visto que eu havia sido obrigado a tomar algumas medidas um pouco mais duras para poder resolver a situação. Então, foi nessa ocasião que fui transferido para Bauru. Permaneci em Bauru, no Distrito Central de Bauru, por 5 anos. E de Bauru, eu fui chamado para atuar como departamental na associação. Permaneci na associação durante 18 anos. Nesse período que eu permaneci na associação, eu trabalhei como departamental de ADRA, departamental de mordomia cristã, departamental de comunicação, diretor da Rádio Novo Tempo, secretário. Como secretário, eu atuei durante 13 anos. Desses 18 anos, 13 anos eu atuei à frente da secretaria. Então, depois de 18 anos na associação, eu voltei para o distrito por um pequeno período de tempo, assumi um distrito aqui próximo a São José do Rio Preto, permaneci nesse distrito por 3 anos. Foi nessa época que a gente estaria completando os 40 anos de ministério. E eu entendi que havia chegado o momento de passar agora a exercer o ministério um pouco mais
mais livre, sem agenda. Poderia continuar ainda trabalhando, não fui obrigado a me desligar, mas eu solicitei então à associação a minha jubilação. Resumidamente, esse foi o nosso caminho na obra. Ao todo, quantos anos o senhor trabalhou? 40 anos. 40 anos. 40 Pastor, anos sim. como nativa, sempre na mesma associação, em diversos lugares e funções. Pastor, nas suas palavras, como Deus te usou para contribuir com a obra adventista? É uma pergunta difícil para responder, porque frequentemente, quando a gente ouve essa pergunta, a gente pensa em grandes acontecimentos, em fatos assim extremamente marcantes. E eu não vejo fatos extremamente marcantes da minha trajetória. Eu vejo Deus atuando nas pequenas coisas, Deus atuando nos aconselhamentos, Deus atuando na maneira como a igreja era conduzida, Deus atuando nas conversões, nos evangelismos, Deus atuando através das promoções que foram feitas através das diversas áreas dos departamentos em que eu fui chamado para trabalhar diante dele. Sempre Deus nos deu muitas bênçãos e demonstração de que ele estava à frente, estava dirigindo todas as coisas. No distrito, o meu trabalho sempre foi marcado pela atenção às pessoas. A minha casa nunca esteve fechada para deixar de receber alguém. Em qualquer hora, em qualquer momento, as pessoas tinham a liberdade de me procurar e sempre estava acessível para ouvi-las. O meu telefone sempre esteve aberto, disponível em qualquer hora do dia ou da noite para atender as pessoas. Sempre gostamos muito de visitar as pessoas, de acompanhá-las no seu dia a dia. Então, nessa trajetória junto com a igreja, o que a gente sente é um carinho muito grande pelos relacionamentos, pelas amizades que foram construídos, pelos vínculos que foram feitos através desse atendimento pessoal, pastoral, preocupado para as necessidades de cada um. Se olhar no aspecto administrativo, algo que a gente pode mencionar aqui é talvez uma ênfase que aconteceu, não porque eu haja escolhido, mas porque Deus abriu portas para isso, na área educacional. Por onde eu passei, nós sempre atuamos de maneira muito forte para fortalecer ou para estabelecer a educação adventista. Como eu mencionei para você, lá em Assis havia um início da obra da educação adventista, uma escola de educação infantil. Nós abraçamos isso com todo cuidado. Se não fosse pela interferência da minha esposa, essa escola havia desaparecido, havia morrido, porque a professora não voltou. Não era uma escola extremamente rentável, lucrativa para a associação, mas graças a Deus ela permaneceu e nós lutamos para que ela se expandisse. Eu desenvolvi uma forte amizade com o prefeito da cidade e, graças a Deus, o prefeito doou não um terreno, mas doou um prédio já construído para ser adaptado para a escola. Um prédio com 8.000 metros quadrados. Na ocasião, líderes da igreja disseram que foi uma das maiores doações que a igreja havia recebido, né? Hoje nós temos uma escola adventista estabelecida em Assis. As pessoas não sabem, talvez agora, né? O tempo vai passando, a história vai se diluindo, mas que isso aconteceu não por acaso. Aconteceu por uma amizade pessoal que tínhamos com o prefeito e por um trabalho muito forte que foi feito junto a ele para que essa doação acontecesse e a escola ali pudesse se fortificar. Quando nós fomos para Lins no passado havia tido escola adventista, aquela escola paroquial também de fundo de igreja. E depois deixou de existir, porque não havia condições físicas para isso. Lá em Lins, minha esposa e eu também abrimos novamente a escola adventista. A princípio como uma escola de educação infantil,
E, posteriormente, também atuamos junto à prefeitura e conseguimos a doação de uma quadra, um terreno enorme, mais de 5 mil metros quadrados, para construir o local onde hoje funciona a nossa escola em Assis, em Lins, aliás, uma escola forte para a honra e glória de Deus. Essa atuação junto à educação adventista foi bem marcante durante o meu ministério, a ponto de alguns até imaginarem que eu poderia acabar me desviando para o lado educacional, né? Mas eu não considero necessariamente esse como sendo o maior distintivo do meu trabalho. Eu acho que, olhando para trás, a maior marca do trabalho que Deus me permitiu desenvolver foi a atenção para as pessoas, os relacionamentos e a busca de uma espiritualidade genuína. Eu nunca olhei para os setores da igreja como setores que devam ser promovidos, mas sempre como atividades que devem contribuir para o crescimento espiritual da igreja. Essa sempre foi a ênfase de todo o meu trabalho. Você não falou nada, mas em Barretos também, com o seu trabalho, quando você trabalhava na ADRA, foi que deu-se início à sede de acolhimento que existe lá, né? Barretos é uma cidade que se notabilizou pelo atendimento aos doentes com câncer. Vem gente de todos os lugares, especialmente do norte do país e até do exterior, e precisam ficar na cidade de Barretos, às vezes por meses. Não tem estrutura, não tem condições financeiras, não tem muito como se manter ali. E por isso você encontra em Barretos uma série de pousadas, de casas de apoio para essas pessoas que vêm de fora. E é muito complicado, porque a igreja nunca proporcionou nada para os seus membros ali em Barretos. Membros da igreja, às vezes, têm que se sujeitar a outras pousadas onde os princípios não são da igreja. E se submeter, às vezes, a cultos, a missas, a rotinas Alimentação. religiosas de outras igrejas, até para poder receber acolhida. Então, na época que eu trabalhei junto à ADRA, nós sentimos a necessidade de desenvolvermos ali um trabalho voltado para isso. E foi um trabalho bastante difícil, porque não é fácil você mudar, construir uma mentalidade. Mas, graças a Deus, foi adquirido uma área, foi feita uma construção. Ela não está toda terminada ainda, mas existe uma casa de apoio para os tratamentos das pessoas que estão em tratamento de câncer ali em Barretos, onde elas podem passar o dia com atividades que as orientam, que as ajudam a, a, a enfrentar o problema, cursos de mudança de estilo de vida, e está sendo implantado uma casa de recolhimento onde as pessoas poderão, inclusive, ser abrigadas enquanto estiverem ali recebendo o tratamento. Eu não mencionei necessariamente isso, porque, embora o sonho tenha nascido no nosso coração e a gente tenha dedicado grande parte do tempo em função disso, ele não, justamente como outras coisas, não pode ser construído sozinho, né? O sonho nasce e ele só se torna realidade quando outras pessoas também compram a ideia e somam forças para que as ideias se tornem algo prático. Muito bem, pastor. Já finalizando, o senhor contou já algumas coisas, mas tem alguma história que o senhor gostaria de compartilhar com a gente, em que o senhor sentiu a mão de Deus trabalhando, te guiando? Eu sei que deve ter inúmeros momentos, mas tem alguma em especial que você gostaria de compartilhar? São muitas as circunstâncias em que Deus se manifesta de maneira muito marcante. Desde o início do meu ministério, Deus respondeu algumas orações de maneira muito visível. A minha ordenação, inclusive, foi uma resposta bem clara de Deus. Eu atravessava um momento muito difícil no ministério. O ministério não é fácil. Tem muitas alegrias, mas você encontra também muitas dificuldades, muitas contrariedades. Você enfrenta muitas lutas, você encontra muita oposição.
especialmente por parte daqueles que não querem necessariamente fazer a vontade de Deus. Eu me sentia muito oprimido no meu ministério naquela circunstância. Eu viajava de Jaú para Campinas de trem, de madrugada. O trem era o meio de transporte mais acessível para Campinas, era mais rápido. Naquela época funcionava ainda a linha de passageiros. E eu estava dentro do vagão do trem, indo para a associação, olhando o dia amanhecer pela janela do trem e pensando em todas as circunstâncias. E confesso para você que bateu muito forte o desejo de desistir. Bateu o sentimento: o que estou fazendo, né? Eu não preciso necessariamente estar enfrentando as circunstâncias que eu estou vivendo. Eu posso abandonar tudo e partir para uma outra coisa, um outro rumo. E naquele momento, ali dentro do trem, eu fiz uma oração pedindo a Deus que me desse um sinal de que o chamado dele era real, que ele tinha um propósito para mim no ministério e que eu deveria permanecer firme. Eu orei e comecei a pensar: bom, de que maneira Deus vai responder esse sinal? É muito fácil a gente deixar as coisas abertas de maneira genérica, né? Mas também é muito complicado você impor um sinal para Deus. Eu não impus nenhum sinal para Deus, mas eu disse: bom, a ordenação agora seria talvez uma maneira bem clara de Deus dizer para mim que Ele tem um plano para o meu ministério. Ninguém falava nisso. Eu cheguei na associação, fui recebido pelo secretário, e a primeira coisa que o secretário me disse é: pastor, a comissão diretiva esteve reunida e está propondo o seu nome para ordenação. Para mim, de todos os sinais que Deus me deu, aquele foi o mais decisivo, o mais marcante. Era Deus dizendo: não desista, não. Deus tem um propósito, há um plano que Deus tem para a sua vida, é um trabalho que você tem para desenvolver. Continue firme dele. E foi apegado a esse Deus Todo-Poderoso que a vida se desenvolveu. Foram 40 anos. Como eu já mencionei, não foram anos fáceis, não. Muitas lutas. A evangelização não é simples. Hoje existe até um pouco mais de abertura, no passado havia até um pouco mais de preconceito para com a igreja. Mas o maior problema que você enfrenta no ministério não é fora. O trabalho que você desenvolve fora, ele é até de alguma maneira recompensador, porque você vê as mudanças de vida, a transformação que Deus opera no coração das pessoas. A maior dificuldade é interna. Por incrível que pareça, você, como pastor, enfrenta muitos donos de igreja que acham que podem impor as coisas como bem imaginam, querem direcionar as coisas como almejam. Você encontra, infelizmente, dentro da estrutura da igreja, muita luta política. A igreja é de Deus, mas os seres são humanos. E alguns colegas, às vezes, têm essa visão política. Você enfrenta, por incrível que pareça, muitos problemas de maneira maior dentro do que fora. Há uma guerra espiritual muito clara que a gente tem que enfrentar. Eu mencionei o trabalho que eu desenvolvi lá em Prudente para enfrentar uma dissidência. Não é fácil você se colocar diante de um grupo que quer tomar as rédeas da igreja, que quer desligá-la da doutrina e dos princípios adventistas, e você se impor e impor a autoridade da igreja. Eu cheguei a ser arrastado do púlpito e ameaçado fisicamente nessa ocasião, né? Não é fácil, é complicado. Mas Deus sempre esteve presente, Deus sempre foi a nossa força, nosso amparo, Deus sempre proveu tudo aquilo que nos foi necessário, Ele nunca nos faltou. Em todas as áreas onde o Senhor nos colocou, nós podemos ver a sua mão abrindo portas, mudando situações, trazendo resultados.
E hoje, ao olhar para trás, eu posso dizer, louvado seja Deus por tudo aquilo que Ele permitiu que fosse realizado através da nossa experiência. Estou para finalizar. Qual o seu verso favorito da Bíblia e qual o seu hino favorito? O meu texto bíblico favorito é o Salmo 46. E eu digo por quê. O Salmo 46 nos diz que Deus é o nosso suporte, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Assim como o rio passava silenciosamente sob Jerusalém, alimentando a cidade do Altíssimo, o Senhor também dá sustentação para a nossa vida, ainda que nós não percebamos, que nós não vejamos. Quando está tudo bem, só está tudo bem porque Deus está no comando. Quando nós temos dificuldades, as dificuldades só podem ser vencidas porque Deus está à frente. E Ele nos aconselha de maneira bem clara que, diante da sua atuação, tudo o que nós podemos fazer é nos calar, nos aquietar e reconhecermos que Ele é o Senhor dos Exércitos, que está à frente e dirige todas as coisas. O meu hino favorito, Não Me Esqueci de Ti. É muito gostoso a gente pensar que, a despeito de nossa insignificância, de nossa incapacidade, de nossas limitações, Deus olha para nós, nos vê como indivíduos, sente as nossas lutas pessoais, compreende os momentos que nós estamos atravessando, segura a nossa mão e nos conduz. Não necessariamente de acordo com o que a gente gostaria de ser conduzido, mas de acordo com aquilo que Ele sabe que é melhor para a nossa vida. E os da senhora, seu verso favorito da Bíblia e seu hino favorito? Meu verso é aquele versinho que as crianças amam. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse verso tem me acompanhado assim por momentos muito especiais na minha vida. E tanto na juventude quanto agora já na velhice, né? Na velhice não, começando, mas Deus tem me acompanhado constantemente. E isso me prova que se Ele estiver comigo, não preciso de mais nada. Eu tenho tudo. E o meu hino predileto é Quão Grande És Tu. Gosto muito desse hino e sempre que me pego assim, às vezes pensativa, eu estou cantando, porque quem sou eu diante de tanta grandeza das coisas maravilhosas que Deus nos faz, né? E cria a cada momento para que nós possamos estar alegres, felizes. Ele faz mil coisas. Quando a gente olha, não vê nenhuma possibilidade. Deus está nos dando possibilidades inúmeras para nos tornar pessoas melhores, para nos preparar melhores para um dia estar com Ele. Então é isso. É, quais as suas palavras finais para deixar para as pessoas que estiverem vendo o vídeo, pessoas tanto crentes, pessoas da igreja, quanto novos obreiros, pastores, que ainda estão iniciando o ministério? O senhor tem alguma palavra que o senhor queira deixar para eles? Em primeiro lugar, gratidão. Gratidão a Deus, porque Deus é bom. Ele é misericordioso. Ele nos trata muito além daquilo que nós podemos imaginar ou desejar. É Deus que nos sustenta. Minha gratidão à igreja. A igreja tem sido o ambiente onde toda a minha vida tem sido desenvolvida. Eu não sei o que seria da minha vida sem a igreja. Eu não sei o que seria da minha família sem a igreja. Gratidão a todas as pessoas que Deus colocou no meu caminho, que puderam compartilhar desses anos de ministério de trabalho nas mais diferentes circunstâncias. Todas foram
instrumentos de Deus para nos fazer crescer, para nos ensinar, para nos ajudar a desenvolver o que Deus esperava que fizéssemos. A nossa gratidão também aos líderes da igreja que tiveram carinho, paciência, cuidado para conosco durante todo esse tempo. Para aqueles que estão começando no ministério, eu lembraria que ministério não é escolha, é chamado. Na minha turma, havia muitas pessoas brilhantes. Nós olhávamos para essas pessoas e imaginávamos, bom, esses vão se destacar como grandes expoentes da igreja. Mas é surpreendente que a maioria delas se apagaram, desapareceram ao longo do caminho. Não permaneceram. Não é a capacidade humana que distingue alguém, é o chamado de Deus. E quando Deus nos chama, Ele nos capacita para onde Ele vai nos enviar para aquilo que Ele nos pede para fazer. Nós não sabemos para onde vamos e nem devemos lutar para isso. Acho que um grande problema que eu vejo, às vezes, no estilo de vida, na mentalidade de alguns obreiros novos, é querer direcionar a sua vida. Não direcione a sua vida. Não peça para ir para um lugar de destaque, ou não peça algum departamento, não peça alguma função na igreja. A obra não é nossa, ela é de Deus. É Deus quem coloca, é Deus quem tira. Nós devemos confiar dele. Estar numa função porque eu me articulei para estar lá é muito pequeno. É algo que é muito vulgar. Eu preciso estar lá porque Deus me colocou, porque Deus me chamou. Então eu diria para aqueles que estão começando, entregue verdadeiramente a sua direção, a sua vida às mãos de Deus e deixe que Deus dirige. Não escolha campo, não escolha lugar, não escolha função. Não se preocupe com amanhã, porque Deus prometeu que Ele vai nos abençoar. Eu nunca me esqueço do conselho que o irmão, bem idoso, repetia para mim várias vezes, sempre que me encontrava na associação. Ele dizia: Pastor, nunca se esqueça, o patrão paga bem. É verdade, Deus recompensa aqueles que são fiéis. Então, para aqueles que estão na ativa, eu apenas diria: seja fiel até a morte. Não se preocupe em brilhar. Nós não temos luz própria. Nós só podemos refletir a luz que vem de Jesus. Então não adianta eu querer assumir uma função para brilhar, para chamar atenção, para construir uma carreira, para construir um nome. A vida passa e passa muito rápido. Rápido, a gente se torna um nome numa placa, daqui a pouco a placa é tirada, nem na placa não existe mais. Até da memória das pessoas o nome vai desaparecer. O que vai permanecer é apenas o resultado da nossa obra, que foi feita por aquilo que Deus fez, e não por aquilo que a gente quis fazer ou quis construir. Então, deixe que Deus brilhe. Não tome a frente. Simplesmente se entregue à direção de Deus. Para os membros da igreja, eu relembraria a nossa esperança. É só um pouquinho mais e Jesus voltará. A promessa não é falha. A promessa da volta de Jesus é real. Para as novas gerações, às vezes parece muito distante, mas nós devemos voltar a acreditar com toda a intensidade que Jesus está às portas. E tudo que nós temos que fazer é priorizarmos a nossa relação com Ele e nos prepararmos para a vida eterna. As coisas aqui são muito pequenas e muito passageiras. A única coisa que vale a pena é o futuro que Deus tem planejado e reserva para todos nós. Muito bem. Pastor, muito obrigada pela sua participação e ficamos por aqui no quadro Pioneiros de Luz. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigada, tudo de bom.